mas vou considerar o 23 em diante. 22 e 26 diz assim: depois disso, Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Chegando a Mara, não podiam beber das suas águas, pois eram amargas. Por isso o lugar foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um graveto. Algumas pessoas que varia muito, foi um amor que pede alguma coisa, né? Não apenas um graveto. Que vamos beber? Então Moisés chamou o Senhor lhe mostrou um graveto, e Moisés lançou na água, que se tornou doce. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma norma, e ali os provou, dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Vou parar aqui, porque eu quero dar ênfase, na verdade, o texto sobre a oração, né, a resposta, mas a gente vai acabar tendo que pegar tudo. Lembrando aqui que eles saem do Mar Vermelho, eles foram confrontados, na verdade eles estavam entre os egípcios e o mar, e eles clamam a Deus, Moisés ora, e Deus fala: Moisés, você está esperando o quê? Marche! E ele sabia que na frente dele tinha o mar. E Moisés então, ele levanta as mãos, né, e o mar, Deus já começa a operar, o mar se abre, eles passam, o povo passa. E é interessante, meus irmãos, que passado isso, passado o mar, e ali mortos os egípcios, os guerreiros, né, com o seu melhor exército, nós falamos isso na semana passada, agora eles estão do outro lado. Mas o que tem do outro lado? É o deserto, é o grande deserto. Ainda dizem que nessa região que eles estavam começando, era uma entrada com algumas campinas, mas era o início do deserto. As coisas não eram boas, e a cidade, o lugar que eles chegam, é um lugar chamado Mara. Mara, no hebraico, o significado de fato é amargo, é uma coisa amarga, no caso aqui é uma água amarga. E aí o texto diz claramente que não dava para eles tomarem aquela água. Agora, só lembrando que quando eles passam o mar Vermelho e Deus os livra, é interessante que eles, Moisés e o povo, eles cantaram um cântico a Deus. No capítulo 15, no capítulo 15, no comecinho deles, vocês percebem isso. Eles cantam a Deus um cântico, uma oração a Deus de gratidão, e eles usam nomes gostosos de se ouvir, né, quando ele está adorando a Deus. Eles usam expressões assim: ó, o Senhor é a minha força, porque Deus livrou, né, dos egípcios. Ele diz: Senhor é a minha unção. O Senhor lançou o faraó e seu exército ao mar. Estão cantando a Deus. A mão direita de Deus é majestosa em poder. Fazia parte da música. Não há ninguém semelhante a Deus entre os deuses. Então eles, na música, eles colocam Deus sobre todos os deuses que possam existir. Ele diz mais ainda na música: conduz o povo com teu amor, o Senhor reinará eternamente. É nessa perspectiva, após ela, que eles agora vão caminhando alguns dias até chegar em Mara. Mara, por causa justamente da água que havia ali. E a verdade é assim, meus irmãos: nem todos os dias são dias bons. Divergência na nossa vida, porque eles falam assim: nem todos os dias são dias bons. Nem todos os dias a conta está certinha. Nem todos os dias a nossa saúde está boa. Nem todos os dias o alimento está do jeito que a gente gostaria. O corpo responde adequadamente. Há muitas variáveis para os dias não serem bons para nós. Isso dia bom é uma especificidade de alguém apenas? Não, todos nós passamos por dias bons e dias maus também. As provisões agora de água acabaram, eles não tinham mais água. O que eles tinham era pouco, era suficiente para andar alguns dias, mas não andar tantos dias.
E eles começam então, bom, eles chegam lá em Mara. O primeiro contato com a água foi ali nas águas de Mara, que o texto diz que eram águas amargas, e isso deu nome àquele lugar. E quando eles chegam nessa realidade ali das águas amargas, agora se imagina, sol, embora Deus guardava eles estavam com sol, calor intenso, e eles encontram à frente uma água que não dá para beber. A primeira coisa que eles fazem é reclamar, literalmente reclamar com Moisés. E aí a pergunta, né? Reclamar adianta? Mas reclamar aqui não tinha solução. Não é reclamar por uma coisa por direito e você faz uma reclamação justa. É uma reclamação aqui que você sabe que ela é injusta. Por que ela é injusta? Injusta porque não tem água doce. E a reclamação aqui é murmúrio. Nós falamos da vez passada também. É reclamar com Moisés de forma que isso chegue até Deus também. Que eu estou insatisfeito com ele, porque ele me tirou de um lugar e me trouxe para outro, e me dá essa água que não vale nada. Esse tipo de reclamação que eu estou falando que realmente não adianta. É interessante que se você pegar o verso 21, lá do capítulo 13, lá vai falar, por exemplo, que de dia Deus protegia o povo com uma nuvem. Ela ia diante deles, guiando eles, na verdade cuidando, né, dando direção, porque era um povo imenso. Ela falava, como pode se pegar? Se perde. Um desvio, vai para o deserto. Mas Deus guiava eles com uma nuvem durante o dia, e de noite uma coluna de fogo para iluminá-los. É interessante a gente olhar isso dessa forma, porque Deus estava cuidando. Deus libertou do Egito, Deus abriu o mar, Deus tirou, né, o avanço dos inimigos. Agora eles estão diante da água que não dá para beber. Quem os livraria desse problema? Que aí o deserto estava apenas começando. E aqui a gente precisa lembrar de alguma coisa interessante. Aqui é o começo do deserto. Nós sabemos que eles passaram 40 anos próximo a isso, né? Entre 8 e 40 anos no deserto. Mas ali era apenas o começo, e ali, meus irmãos, já começa a marcar o quê? A tal da atitude de incredulidade do povo. Israel vai ser marcado por sua incredulidade, principalmente ali no deserto. É o começo de um momento mais difícil. Ali eles não estavam programados a passar 40 anos. Eles iam passar pelo deserto alguns dias para chegar até Jericó. Mas ali começa o ato de incredulidade que vai marcar eles como povo de Deus. Não a credulidade, mas a incredulidade vai marcá-los como povo de Deus. E a ação de Deus, ou a contra-ação de Deus, vai ser mantê-los no deserto por 40 anos. Mas começa aqui esse ato de incredulidade. Vale a pena te lembrar que lá em Hebreus traz esse evento, traz a memória, lá em Hebreus, tá? Mais de 1000 anos depois, bem mais, né? Hebreus vai trazer a memória daqueles hebreus para quem a carta é escrita, a carta de Hebreus escrita, ele vai trazer a memória deles, do povo, que a incredulidade custou a impossibilidade daquele povo entrar em Canaã. A Bíblia diz o quê? Que aquela geração todinha morreu, por isso que demorou 40 anos, porque toda aquela geração morreu, somente os filhos descendentes entraram. Aqui começa 3 dias, alguns considerando algumas coisas mais, talvez um pouco mais de dias depois de passarem o Mar Vermelho, a incredulidade começa a ressaltar no coração e na vida dos filhos de Deus. Os filhos com quem Deus fez uma aliança de proteção e de cuidado. A reclamação deles era contra Deus, quando eles reclamam com Moisés.
Porque culpar Deus é mais fácil. Eu não estou falando que é certo, mas é mais fácil. E às vezes, quando se culpa Deus, a gente está criando a imagem de um Deus que não se comunica conosco, um Deus que não ouve, que não vê, como se fosse assim. E não é verdade, né? O verso 25 vai dizer que Moisés orou a Deus, ele clama ao Senhor. E é importante a gente olhar a atitude de Moisés diante da atitude do povo. O povo todo presenciou tudo, mas eles reclamam, eles murmuram. Moisés ele não faz coro com eles. Moisés então ele ora, ele clama a Deus, ele intercede a Deus diante daquela situação. A gente pode perceber, meus irmãos, pela paz que Moisés ora, ele não cita mais nada, ele não fala mais nada, porque ele cria nas provisões de Deus. Moisés não tinha mais dúvida de quem era Deus. Moisés vai persistir assim até o final, vai ter altos e baixos, como qualquer um de nós, mas ele não duvida mais de Deus. Ele não tem mais dúvida de que Deus é o Deus Senhor do céu e da terra. Sabia que Deus poderia trazer uma solução. E aí, meus irmãos, quando Deus coloca aquele povo à prova, Deus desejava que pelo menos duas coisas deveriam acontecer na vida deles, que seria depender, reconhecer a grandeza de Deus e também a sua bondade. E isso criasse uma dependência. Se nós não dependermos de Deus, nós estamos falidos. E tudo, nem tudo. Não existe pessoas com maior sucesso na vida, que ela, por causa do seu sucesso, ela vai alcançar a vida eterna. Não. É só Deus e só Cristo que pode fazer isso. Então Deus opera um grande milagre, ele manda julgar, a expressão gratuita aqui. Dizem que era bem comum alguns tipos de caules de árvore apropriados, se julgava dentro de algumas coisas, dentro de uma água amarga, por exemplo, ela tirava o amargo. Isso era muito comum, isso existe. Aqui o importante nem é isso. Poderia ser um tipo de vegetal assim? Poderia. Porque de repente Deus vai usar o que tem na natureza para mostrar que pode haver uma grande mudança. Mas houve um milagre, aquela água ficou potável e acessível para aqueles milhares ou milhões de pessoas tomarem. Não era pouca coisa não, era uma fonte enorme de água. Deus faz esse grande milagre. O povo precisava olhar para ele, crer em Deus, na bondade de Deus, reconhecer Deus, né? E a sua bondade, mas também depender de Deus, saber que a vida deles, o tempo todo, dependia da ação de Deus. E que bom quando isso acontece nas nossas vidas. Então, provações, milagres e palavras, porque é aí que acontece no finalzinho. Moisés, Deus fala, né? Dá um recado para eles. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Isso aqui, ela não é uma palavra que se aplica a nós nessa condição. Senão nós não vamos aceitar algumas coisas das nossas vidas. Mas é uma promessa de Deus de que Ele cuida dos seus, quando os seus fazem o quê? Atentam para a sua palavra, olham para as provações como algo que Deus está trabalhando, que Deus está cuidando, os milagres de Deus
eles ressaltam, eles aumentam a minha fé. A palavra de Deus, os estatutos, as ordenanças, os mandamentos de Deus são a minha regra de fé e conduta. Essas coisas fazem parte da nossa vida. O que podemos tirar de lição nesse sentido é que, de fato, nós não precisamos esperar de Deus milagres. Sempre oramos a Deus, mas milagres para que uma coisa aconteça do nosso jeito. Eu sempre falo isso aqui. Mas creio que Deus está cuidando. E vão viver alguns anos em Canaã e depois vão ser o quê? Levados cativos para fora de Canaã. Deus cumpre a sua aliança. O homem sofre quando ele não obedece. Essa é a questão. Então, meus irmãos, talvez atitudes, que nós temos que tomar cuidados. Às vezes nós não somos, nós olhamos lá para os judeus e falamos: como pode um povo ser tão duro assim? Talvez seja um pouco de nós. Algumas ações isoladas. Não estou falando isso aqui para nos desmerecer. Não, somos mesmo, nós somos fracos. E reclamamos de Deus sempre. Sempre. Temos que tomar cuidado com isso. Tirar isso como lição para a nossa vida. Talvez o caminho dos judeus não foi, dos israelitas aqui não foi o melhor. O de Moisés foi. Enquanto houve reclamação, alguém orou a Deus. Deus deu a solução. Mas essa incredulidade ela vai perdurando. E para nós, como servos de Deus, salvos por Cristo, já temos profissão de fé, de salvação. Não é bom que nós nos encontremos murmurando. Estou falando para mim e como pastor da igreja também. Mas orar a Deus confiados no seu poder, no seu cuidado, no seu amor, nos seus benefícios, na sua bondade, nas suas misericórdias se renovam. Isso sim, está certo. Isso faz parte da nossa caminhada cristã. O grande prêmio para os judeus não era uma conquista pessoal, não era cada um chegar em Canaã, conseguir fazer o seu sucesso financeiro, sua liberdade financeira, ter o seu terreno. Isso acontecia normalmente, não era isso. O sucesso que Deus fala de eles alcançarem, serem bem-sucedidos, é eles chegarem aonde deveriam chegar pela meta de Deus, dentro da aliança firmada com Deus. Uma aliança de quê? De obediência e fidelidade. Essa era a meta, não tinha outra meta. A nossa meta, meus irmãos, é servir a Deus neste mundo. Somos chamados para isso, amá-lo e servi-lo. Mas o nosso ponto final é na glória, não é aqui, na glória eterna. É para lá que nós estamos indo. Portanto, não seria normal para o cristão agir com incredulidade ou murmurar contra Deus, de maneira nenhuma, Então, se muitas vezes isso acontece na nossa vida, é um tempo oportuno de clamarmos a Deus, pedimos perdão, para que Ele nos ajude, para que nós possamos olhar já os grandes milagres que Ele fez na nossa vida, a começar e principalmente por tão grande salvação que nos otorgou. Esqueci. Então, louvado seja Deus por isso. Quem está nos levando para a eternidade é Ele. Ele está conduzindo com uma nuvem de dia e um fogo à noite. Deus está nos conduzindo em Cristo, já nos salvou. Estamos caminhando, a nossa caminhada é uma peregrinação para a vida eterna. Mas nessa peregrinação, muitas águas amargas nós vamos encontrar. É normal. É normal. Mas Deus fará das águas amargas águas potáveis. De alguma forma Deus vai cuidar de nós. Isso no maior problema nós partirmos para junto dele é o cuidado de Deus, ainda assim. Então que Deus nos abençoe e fortaleça a nossa fé, nos enriqueça com a boa presença do Teu Santo Espírito e da boa palavra de Deus, para que nós sejamos mais fortalecidos. Deus abençoe, meus irmãos.